Bom dia, meus amigos do canal Café com Passado. Estamos aí para mais um cauzinho. E hoje eu vou contar a história do Zé Cearenço, caboclo velho corajoso, matador de onça. E fica no caso que o caos é bom, tá? O Zé Cearenço, ele conta que lá no Ceará, ele morava numa região que ainda tinha alguma onça por lá, né? Aquelas onças vermelhas, pegadeira de cabrito. Pegava um bezerro também quando achava, né? E os cabas procuravam ele para matar, porque ele era muito corajoso, né? Aí ele conta que ele ia lá, às vezes não tinha lugar de trepar, fazia um trepeiro, né? Geralmente aqueles pés de serra lá, meio peladão. Mas ele fazia uma cabaninha, um barraquinho bem feito assim de folha, de qualquer tipo de folha que tivesse, né? Geralmente é palmeira, né? Coqueiro. Aí ele fazia lá um barraquinho bem feito, deixava só uma janelinha pro lado da carniça e ele esperava ali a onça, né? Aí a onça chegava, quando a onça debuçava em cima da carniça para comer, ele tinha uma espingarda 20 muito boa. Dizer que era um tiro só, a onça morria ali mesmo. Só que as onças lá do Nordeste são as onças pequenas, não são essas onçonas grandes que tem aqui na Amazônia, né? Aqui na Amazônia tem onça de 150, não, 130, 140 quilos, já foi matada aqui. Até mais. Mas e ele conta que a onça lá do Nordeste era uma oncinha de 60 quilos, quanto muito, né? Essa onça vermelha, não dá muito grande lá na região dele, né? Aí ele veio aqui para a região amazônica e comprou um sítio, começou a formar uma terrinha, né? Ele muito trabalhador. Aí ele já tinha lá umas 3 vacas de leite, para dar o leite das crianças, né? Um garrote lá, um boizinho, e estava começando um gadinho já. Aí ele disse que a onça veio e pegou um bezerro dele, comeu. Não deixou nem. Quando ele deu fé, só tava os pés do bezerro lá. Aí ele falou, mas que bicho doido é isso? Comer um bezerro de uma vez? Podia ser mais de uma onça, né? Aí passou mais uns dias, disse que a onça veio e pegou uma vaca de leite dele, uma vaca grande. Aí ele já ficou desconfiado, né? Falou, rapaz, mas a vaca matou minha vaca de leite. A onça matou minha vaca de leite. Lá no meio do pasto, lugarzão pelado. Aí um companheiro dele, um amigo de um vizinho dele, falou, Zé, eu sei do matador de onça aí, ele mata essa onça para você aí. Se você der uma bezerra para ele, ele mata essa onça. Mas o Zé Cearense falou, rapaz, eu sou matador de onça, rapaz. Lá no Ceará eu matei, foi muita onça. Eu não caço onça aqui porque eu não tenho tempo. Quem vai matar essa onça é eu. Aí o vizinho falou, ah, então bom, se você é matador de onça, melhor ainda, né? Aí o Zé Cearense não conhecia as onças da Amazônia, né? Que ele não tinha visto ainda. Aí ele foi lá no mato, tirou uma carga de folha de babaçu, né? Carregou lá para perto daquela vaca e fez uma cabaninha de folha, né? Folha de babaçu. Aí trançou bem trançadinho, fez bem feitinho, né? De uma forma que a onça não visse ele, né? Então tem que trancar bem fechadinho, né? Porque se a onça vê que ele estivesse lá dentro, a onça não chegava, né? O objetivo dele era esse, né? Aí desceu só uma janelinha boa assim pro lado que estava a carniça da vaca. A posição dele atirar, né? Falou, a onça chegar ali, eu boto a lanterna e atiro, né? A intenção dele era boa, né? Aí o Zé Cearense conta que ele fez a cabana lá bem feitinha, né? Fechadinha para não sair, para quem está lá do lado de fora não ver quem está lá dentro. E nem ele também via de lá, dava para ver lá fora, né? Aí quando foi à noite, de tarde, ele pegou a espingardona dele e partiu para lá, né? Chegou lá, entrou na cabaninha lá, né? Trancou bem trancadinho de folha, um buraquinho que tinha. E ele ficou esperando a onça. Tranquilo, rapaz, dizer que tranquilo na barraca lá, falou, a hora que a onça chegar, né?
Não era a primeira onça que ele tinha matado, ele já tinha matado umas onças lá pro lado do Nordeste, então ele já tinha um pouco de experiência. E ele tá ali esperando a onça. Mas ele conta quando foi lá para meia-noite, mais ou menos, a lua clara, ele escutou o rado da onça lá. A onça de longe, assim, já começou o rado. Braba, né? Porque a onça viu a cabana que ele tinha feito. Quando a onça esteve ali na noite passada, não tinha aquela cabaninha. Aí ele falou, ué, a onça não vai chegar não? E ele ficou atento, né? Olhando de canto de olho por alguns buraquinhos, né? Para ver se via a onça. Rapaz, daí a pouco, moça, a onça foi chegando, ele viu a tal da onça. Só que a onça é diferente das onças que ele esperava lá no Nordeste. A onça dava uns 130, 140 quilos. Aí ele falou, nossa senhora, que onça grande. Ele diz ele que assustou. Que a onça era diferenciada, né? Aí ele ficou meio assim, né? Esperando a onça chegar e tal. Pai disse que a onça não foi lá na carniça, não. A onça foi lá na barraca dele primeiro. Porque a onça sentiu ele, né? E ficou lá esturrando. Rapaz, ele dava cada um esturro. E ele dentro da barraca. Barraquinha feita de folha. Aquilo ali, se a onça desse um tapa naquela barraca, arrancava, né? Tudo. E ele não via a onça, porque a barraquinha é bem fechadinha, né? E ele esperou, falou, se ela põe a cabeça na porta aqui, porque daí ia ver ele, né? Eu vou dar um tiro na cara dela, dê o que der, porque eu vou fazer o que agora? A situação estava delicada, né? Aí ele conta que a onça foi e voltou para a cabana. Voltou lá para a cabaninha, desculpa, voltou lá para onde estava a vaca e sentou de frente com ele. A onça deitou em cima da vaca, mas de frente com o Zé Cearense. Só que a onça mordia a vaca e dava uma rosnada, olhava para a cabana e fazia... E aquele mundo daquela onça, rapaz. E ele falou o seguinte, se eu deixar ir embora, ela depois que ela pode vir na minha barraca aqui me incomodar, né? Ele ficou com medo, muito medo. A onça fez medo dele. Mas ele muito corajoso falou, não, eu vou dar um tiro no meio da testa dela, dê o que der. Aí ele que bateu a lanterna, que a lua estava clara, mas para segurar a mira, né? Bateu a lanterna na cara dela, a bicha parecia um monstro. Em vista das onças que ele conhecia lá no Nordeste, essa onça era muito grande, né? Aí ele mandou no meio da testa dela e puxou o dedo. Tirão de 20, rapaz, aquele ali que tremeu aquelas serras todas. Ele disse que quando o tiro falou, a fumaça tampou dentro daquela barraca assim. E ele não viu mais nada. Diz ele que quando o tiro falou, a onça veio com tudo. A onça é ignorante, a onça é bruta, ela não tem medo de nada. Ela veio com tudo assim, trombou naquela barraca dele, com ele dentro. Diz que jogou ele longe assim para frente. E a onça embolou também junto com ele, barraca e tudo. E ele só viu que a onça meio passou da barraca, assim, do jeito que a onça veio com tudo, ela trombou na barraca, derrubou ela e pulou, passou por cima dele, caiu lá na frente. E ele levantou também, né? Todo sarrabuiado ali de onça, porque a onça não chegou a atacar ele, que a onça não pegou ele. Levantou, rapaz, e deu um carreirão assim, meio para correr, e correr de onça também não é vantagem, né? Diz ele que puxou o facão e meio quis encarar a onça, né? Não que ele tivesse com essa coragem toda, mas acontece que ele não tinha muito o que fazer, né? Aí ele disse que virou assim para trás e caçando a onça. A espingarda dele já tinha ficado lá no meio daquelas folhas, que conforme ele atirou, a onça veio e derrubou ele com a espingarda e tudo. E ele caçando assim, mas a lua clara, ele viu que a onça estava amontoada lá na frente. Aí ele falou, essa bicha tá morta, não reagiu. Aí ele foi com a lanterna, ajeitou, pegou a espingarda dele, arrumou, né, trocou um cartucho. E a onça caída lá.
Aí ele foi com jeitinho, com jeitinho, com jeitinho. Rapaz, a onça, conforme ela atirou na cabeça da onça, a onça era para ter ficado no lugar, que o tiro foi fatal. Mas a onça é tão ignorante, bruta, e aí já sabia que ele estava dentro da barraca, ele assim ou qualquer um outro. Rapaz, quando a onça escutou o tiro, a onça foi para cima daquela barraca, derrubou ele e morreu logo na frente. Ele conta que ele não levou um arranhão da onça, só levou um cagaço muito grande, porque ela derrubou ele com barraca e tudo, né? Ele levantou, foi lá no meio, a onça com a cabeça, ao rombo na cabeça da onça. Aí diz ele, rapaz, que nunca mais, ele falou, nunca mais eu vou atrás de onça, porque as onças que ele matava lá no Nordeste, tinha nada a ver com a onça dali, a onça da Amazônia, né? Mas ele conseguiu matar a onça, ele é duro. Só que ele disse que se a onça tivesse, se o tiro tivesse pegado mal, a onça tinha machucado ele, ou matado, né? Porque uma onça de 130 quilos, onde ela pegar, né? Aí ficou esse caos aí. Também era a única onça que estava incomodando ele ali, né? E disse que nunca mais ele foi atrás de onça. Ele encerrou a caçada dele com a onça pintada que ele matou aqui na Amazônia. Matou de... Na hora foi de coragem, né? Mas depois que ele viu a onça, diz ele que atirou, mas com muito medo. Porque ele já imaginou que ela ia fazer aquilo. Mas é isso aí, né? Um calzinho aí pra vocês, hein? Um calzinho bom. Quem me contou esse caldo foi o Zé Cearense. Hoje ele já tá velhão. Mas ainda gosta de uma caçadinha, né? Mas se fala de onça, ele tá fora, tá? Porque ele falou que aquele dia ele escapou pelo um trisco. Gente, mas fica aí um calzinho para nós assistir. Quem gostou dá um joinha, beleza? Valeu!